E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Will. Usualmente eu faço doces, só que hoje, como vocês já devem ter visto, eu vou fazer um frango frito. Só que não vai ser só o frango frito, eu vou ensinar também um molho de pimenta que fica bem bacana. A gente começa temperando o nosso frango. E aqui eu tô usando a tulipinha, que pra mim é um dos cortes mais saborosos que tem. E como a gente vai fritar ele assim inteiro, é interessante ser um corte pequeno de frango, porque se for muito grande, tipo uma sobrecoxa, pode ser que o meio fique meio cru. Então, quando for fazer, leve isso em consideração. Deixo o meu franguinho aqui de canto e vou puxar a assadeira que eu vou temperar ele. E pra isso eu vou usar alho e gengibre. Eu ralo eles aqui no ralo mais fino que tem, no ralador. A ideia é que eles virem tipo um purezinho, uma pastinha pra gente temperar o nosso frango. Esse tempero que eu faço pro frango é porque essa receita ela tem uma origem oriental. Essa receita de asinha frita com molho apimentado é tradicionalmente coreana, mas aqui a gente adapta um pouco ela pra gente conseguir fazer e também pra conseguir comer, né? Porque ela é muito apimentada. E aí nessa casa você vai adequando, porque tem gente que gosta de mais alho, tem gente que gosta de mais gengibre, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. Essa parte aqui da receita é bem livre pra você fazer. Pode parecer pouco tempero, gente, mas como é um tempero seco, vai ficar em contato direto com o frango e vai ficar na geladeira por algumas horas pegando sabor, então confia que vai dar certo sim. Não precisa colocar um mundaréu de tempero porque não vai mudar muita coisa no fim das contas. O próximo tempero é semente de coentro, já que ela tá triturada já. E a semente de coentro, diferente do coentro, ela tem um aroma mais cítrico, ela não tem sabor de coentro, sabe? Agora, bastante pimenta do reino e sal que não pode faltar. E aí mistura tudo muito bem. Idealmente você deixa esse frango marinando de um dia pro outro. Mas se você estiver com pressa, você pode deixar ele na geladeira enquanto você prepara o molho, que super funciona. E se você usar um corte maior de carne, você vai precisar deixar mais tempo. Então aí sim eu aconselho que você faça no dia anterior. Agora a gente tampa e leva pra geladeira enquanto a gente faz o molho. Esse molho de pimenta usualmente é feito à base de gochujang, que é uma pimenta coreana fermentada. Então para trazer um pouco desse sabor fermentado pro nosso molho, eu vou colocar miso e relaxa que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. Um pouquinho de molho de ostra também, que vai trazer um pouco dessa complexidade que a gente quer. Mas se você não tiver também, tá tudo bem, pode seguir sem. Também se não quiser usar miso, também pode seguir sem. Começa a receita a partir daqui que vai dar super certo. Agora adiciono um pouquinho de shoyu, sake mirim. Aqui eu tô usando um pouco de melaço de cana, mas pode ser mel também, ou açúcar mascavo. A ideia aqui desse melaço é que ele vai trazer um pouquinho de corpo e viscosidade pro nosso molho, que é super importante pra hora que a gente for lambuzar a nossa asinha de frango nele. E obviamente vai trazer bastante dulçor para essa receita, que no final vai ser um molhinho agridoce e picante. Aqui eu tenho o nosso querido ketchup, e aqui é interessante você usar um ketchup bom, porque ele vai ser bem presente no nosso molho. Vinagre, que vai trazer acidez pro nosso molho. Aqui eu tô usando o de álcool, mas pode ser o de arroz também. O de maçã e o de vinho tinto acho que talvez fique muito forte, então se você for usar eles, você dosa na quantidade. E agora algumas coisinhas que vão trazer mais aroma e sabor para esse molho. Aqui eu tenho semente de coentro, um pedacinho de gengibre e cogumelos secos, umas raspinhas de laranja. Agora a gente acende nosso fogo e um pouquinho de água, porque a gente precisa de um tempinho fervendo isso aqui pra dar uma apuradinha no molho, liberar todos os aromas que tem aqui. Se a gente só aquecer com tudo que tem aqui sem pôr água, ele vai reduzir, engrossar muito rápido e não vai desenvolver tanto sabor. Então é importante colocar um pouquinho de água na hora que você for cozinhar o seu molho. Ó, depois de uns 20 minutinhos, nosso molho já tá bem espesso, bem concentrado, e eu vou coar ele pra uma outra panela pra gente tirar tudo que tem aqui de, entre aspas, impurezas, pra ele ficar bem lisinho. E agora eu volto ele pro fogo pra poder colocar a pimenta nele. E eu não coloco ela desde o início porque como ele vai reduzir muito, não tem um controle da quantidade, eu vou adicionando a pimenta de acordo com quanto eu quero de pimenta. Isso também depende da pimenta que você está usando. Aqui eu tô usando a caiena, que ela é bem forte em comparação com a dedo de moça, então vai um pouquinho menos. Agora a gente deixa esse molho dar mais uma apuradinha com a pimenta e vai provando para entender se precisa de mais pimenta, mais dulçor, mais acidez, e vai ajustando aqui pro nosso paladar. E por mais que o nosso molho já tenha shoyu, é importante a gente acertar o sal dele, porque só o shoyu às vezes não é o suficiente. Então uma pitadinha aqui para dar aquela realçada boa nos sabores. E falando em realçar os sabores, o ingrediente polêmico, que é o glutamato monossódico. Eu sei que muita gente tem preconceito com ele, mas é algo muito comum na culinária oriental ali no sudeste da Ásia. Então é um saborzinho bem típico de lá, a gente vai se aproveitar disso também. Uma provadinha, cuidado para não se queimar, porque como ele é bem espesso, ele pode não estar fervendo muito, mas tá bem quente. Aqui no meu caso, acho que cabe um pouquinho mais de pimenta e um pouquinho mais de melaço para dar um dulçorzinho a mais. Já posso apagar o fogo. E a consistência do molho é bem essa mesmo, ele fica bem espesso. Posso reservar ele aqui e partir para a asinha de frango novamente. Para empanar o nosso franguinho, a gente vai usar maisena. E eu opto por utilizar maisena porque, além de ser mais tradicional nesses preparos asiáticos, ela tem uma concentração de amido muito maior, que vai deixar a nossa fritura um pouco mais delicada e mais crocante. E para nossa fritura ficar um pouquinho mais crocante ainda, a gente coloca uma colherzinha de café de bicarbonato para cada
cada xícara de amido de milho que a gente tem. E dá uma misturadinha boa aqui. Agora a gente pega nossos frangos, joga aqui na maisena e aperta bem para que a maisena entre bem em contato com toda a carne do frango, para não ficar nenhum pedacinho sem empanamento. Dá uma batidinha para tirar o excesso e a gente deixa aqui numa outra tigela enquanto a gente vai empanando todos eles. E enquanto eu vou empanando eles aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e acompanha nossos vídeos que tem bastante coisa aí. Tem receita do Ribas, da Kelly, do Mohamed, tem viagens. Nossa tulipa empanada, agora a gente joga elas para dentro do óleo. Aqui ele tá a 180 graus e eu vou tentar manter ele essa temperatura durante toda a fritura. Então eu não coloco muitos de uma vez, porque se eu colocar mais vai baixar muito a temperatura do óleo e até subir de novo vai demorar um pouquinho. E aí pode ser que se o óleo estiver muito frio, sua fritura fique um pouquinho encharcada e não tão crocante quanto ela poderia ficar. Então é importante manter esse controle do óleo quando você está fritando as coisas. E aqui vai ficar uns 3, 5 minutinhos até dourar bem e a gente pode tirar. Ele não fica aquele dourado muito forte, porque a maisena ela não fica tão douradinha quanto a farinha, ou como se fosse um empanamento à milanesa, mas a gente só de olhar consegue ver que tá bem crocantezinho, tá vendo? Agora eu deixo elas aqui escorrendo na minha gradezinha. Eu coloco um pouco do nosso molho quente aqui numa tigela. E agora eu coloco nossos frangos aqui no molho. E agora a gente faz como se estivesse colocando sal na pipoca. Dá uma mexidinha assim, ó. E agora é só passar pro prato que a gente vai comer. Empratei aqui nossa tulipinha num prato chique, pra ficar parecendo um prato de restaurante, sabe? Finalizei com um gergelim, cebolinha picadinha, que trazem um saborzinho, um frescor bem bacana. E chegou a hora de comer, né? E o frango fica bem suculento, ele pegou bem o tempero da marinada, então tá bem saboroso. E esse molhinho, tipo, não tem nem o que dizer, né? E o legal é que como a gente tá fazendo ele do zero, você consegue controlar a picância dele e adequar pro seu paladar. E o melhor é depois lamber os dedos. Então faz aí na sua casa e conta aqui nos comentários pra gente o que você achou.